Graça e paz, meus irmãos. Louvado seja o nome do nosso Deus por mais um culto de louvor e adoração que vamos oferecer a Ele nesta tarde. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, soberano Pai que estás nos céus, te damos graças, Senhor amado, por tudo quanto tens feito, ó Deus, em favor da tua igreja, Senhor. Ó Pai, te agradecemos pela tua infinita bondade e misericórdia para conosco, Senhor amado. Te agradecemos, ó Deus, por podermos, ó Deus amado, estar levando este culto, ó Deus, às casas dos teus servos, ó Pai Celestial. Te damos graça, ó Deus amado, por este privilégio, Senhor, de podermos usar esta ferramenta, ó Deus, para te adorar, ó Pai Celestial. Te peço, ó Deus, que tu abençoes tudo quanto for realizado aqui, ó Pai amado, que tudo seja unicamente para a honra e glória do teu nome, Senhor, e que nós possamos, ó Deus, ao término de todo este culto, Senhor, estar edificados e fortalecidos na tua palavra. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia, amados, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, do capítulo 4. Primeira Timóteo, capítulo 4, iniciando o versículo 1. Primeira Timóteo. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Amém? Que o Senhor aplique a porção da sua palavra nos nossos corações. Queremos enfatizar aqui o começo, que fala sobre a apostasia nos últimos tempos. Ora, o Espírito diz expressamente que muitos dos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então nós precisamos ter todo o cuidado com aquilo que nós escutamos, com aquilo que nós estamos ouvindo da palavra de Deus. Nem toda a palavra de Deus citada, ela está acompanhada com a palavra do Espírito Santo. E muitos vão apostatar da fé, e já têm apostatado da fé por conta disso, por desobedecerem a palavra de Deus. Então,
O apóstolo aqui está exortando a Timóteo, o jovem pastor, e hoje é dia do pastor. E nós queremos parabenizar todos os pastores, os da nossa casa e os pastores constituídos por Deus em geral, dizendo para eles o seguinte: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Amém? Vamos louvar ao Senhor com o hino do cantor cristão, com a diaconisa Marta. Agora já pegou. Saúde a todos com a paz do Senhor. A todos que estão aqui, a todos que estão em casa. Logo mais à noite temos nosso culto. Vamos cantar o hino 108, chamada final. Quando Cristo sua trombeta lá no céu manda tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos gemidos dessa terra meu Jesus se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir, e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos os saudarem no porvir, e fizessem então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Lhe darei então para Cristo teu dia terminar, falarei do seu amor por nós aqui. Quando, pois, findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Amém. Amém. Glória a Deus. Precisamos estar prontos para, quando for feita a chamada, nós estarmos lá, né, comparecendo diante do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu queria convidar o nosso irmão Léo para fazer uma oração aqui pela igreja, pelos departamentos, tá certo? Amém. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Oremos. Pai, neste momento, nós queremos te pedir, Senhor, mais uma vez, pela nossa igreja, pelas nossas famílias, pelo nosso país, pelos nossos pastores, meu Pai. Nesse momento, Pai, vai abençoando, Senhor, cada família, cada igreja, cada pessoa que se sente enferma neste momento, que se sente perseguida pelo inimigo neste momento, Pai. Abençoa cada pessoa, Pai, que está passando por alguma tribulação. Abençoa o nosso país, Pai, que está passando também por um momento de crise. Abençoa cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado e agradecido seja o nosso Deus. Amados, é o que mais nós temos ouvido nas mensagens dos os pastores, os pregadores,
muitas igrejas, é que nós estamos passando por dias difíceis, não é isso? E realmente estamos passando por dias muito difíceis, mas com Cristo a gente está bem, é isso? Com Cristo nós estamos passando por essa crise como o povo passou o deserto. O povo de Israel passou o deserto durante 40 anos. Eles passaram pelo deserto e não foi desgastada as suas roupas, não se estragou seus sapatos e permaneceram aquele grupo fiéis ao Senhor. Amém? Então nós, passando pelo deserto, como nós estamos agora, nós vamos louvar ao nosso Deus com o ministério de louvor. Amém. 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 Vamos louvar ao Senhor, né? A palavra do Senhor diz que Ele cresça, né? Que ele cresça e eu diminua. Nesse momento nós vamos entregar o nosso louvor a Ele, né? Para que tudo nele cresça e nosso eu diminua. Amém? Vamos entregar, nos render ao Senhor neste momento. Vamos dizer a Ele que Ele é o centro da nossa vida, que nós nos rendemos aos seus pés, porque só Ele é digno do nosso louvor, só Ele é digno da nossa exaltação. Amém? Está em ti, por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar, tudo pode passar, teu amor jamais deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. A ti, Senhor, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti, por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar, tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra ti. Eu me
foram criados para te adorar, Senhor. Eu me lanço Recebe a nossa adoração, Senhor aos Jesus. teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo Aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Aleluia, Jesus. Vamos continuar louvando ao Senhor, cantando aos reis dos reis consagrados. Vamos consagrar nesta tarde e mais logo lá à noite ao Senhor, amém? Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a honra, a glória,
porque nós não somos nada sem Ti, Pai. Que o Senhor possa receber os nossos louvor, que seja único na nossa vida, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, nesta tarde, o Senhor possa estar aqui conosco, ó Deus. Que o Senhor possa ser, ó Deus, com cada um que entrou nesta tarde. Logo mais aqueles que vão assistir este culto, Pai. Que é o único Senhor que nós devemos louvar e Te adorar, Pai. Vamos cantar ainda o único que é digno de toda a honra, toda a glória. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroado, coroados estás, ó Rei Jesus. Coroados estás, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroados estás, ó Rei Jesus. Coroados estás, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Eu consagro todo o meu ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Obrigada, Deus, por esta tarde. Obrigada, Deus, porque Tu tem cuidado de nós. Obrigada, Deus, porque é rica oportunidade de estarmos aqui, Te louvando e Te adorando na beleza da Tua santidade. Continua conosco, Pai. Em nome de Jesus, fala nos nossos corações. Amém. Irmão Cláudio está com oportunidade. Glória a Deus. Louvado seja o nome desse Deus tão maravilhoso, né? Ao único que é digno de receber toda a nossa glória, toda a honra, todo o louvor, toda a nossa adoração. E é o que nós estamos fazendo. Não somente enquanto louvamos, mas também orando e na ministração da palavra, nós estamos adorando a esse Deus tão maravilhoso. E aí, nós estamos em continuação à nossa programação, amados. Eu gostaria de convidar aqui a nossa irmã Niedja. Ela vai dar uma rápida palavra, vai orar e passar a palavra para o pastor Gibson.
Ok, som. Amém. Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. E nós possamos estar no mesmo espírito de adoração, né? Eu gostaria de ler junto com os irmãos, né? Aqueles que puderem abrir a palavra, aqueles que não puderem, acompanhem, ouvindo. Eu vou ler aqui no Lucas, livro de Lucas, capítulo 1, alguns versículos, né? Estamos no mês de junho e você que ainda está em período escolar, nós que temos filhos em casa nesse período, escutamos muitas histórias, né, de João Batista, então eu queria trazer uma rápida palavrinha a respeito disso, né, e dentro da palavra. Prometo que não me alongarei demais, amém? Lucas capítulo 1, o versículo 18 diz assim: Disse então Zacarias ao anjo: Como eu saberei isto? Pois eu já sou velho e a minha mulher é avançada em idade. Deixa eu voltar só um pouquinho aqui com os irmãos. Ok, eu vou voltar aqui no versículo 5 e vou lendo rapidinho, tá bom? Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. E o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhes em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo disse a Zacarias: Não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. O 18 disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo disse: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te esta alegre novas. E eis que ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas aconteçam. Porquanto não creste nas minhas palavras, que ao seu tempo lhes hão de cumprir. E o povo estava esperando Zacarias e maravilhasse que tanto demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar, entenderam que tinha tido uma visão no templo e falava por acenos e ficou mudo. 24. Depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu e por 5 meses se ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens. 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome dela era Maria. Vindo o anjo até ela, disse: Salve, agraciado, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. O 30, disse então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E mais na frente, no 36, diz: Eis que Isabel também, a tua prima, concebeu um filho em sua velhice. Esse é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Amém? Desculpa eu ler na carreira, mas eu queria enfatizar essa parte, que o anjo que falou com Zacarias foi o mesmo que falou com Maria, né? E ele diz a Maria que a Isabel já estava no 6º mês de gravidez. Por que eu quero dar ênfase nessa parte? Porque a gente está dentro da escola, a gente vem ouvindo algumas coisas diferentes do que a Bíblia ensina para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. Então, aqui é mais assim um alerta para te ensinar e continuar ensinando a palavra do Senhor para os nossos filhos, em casa.
Porque lá fora as pessoas estão ensinando qualquer assunto, não é só de São João, de todo jeito, né? E esse trechinho aqui, algumas partes eu li também dentro de sala de aula, mostrando a alguns alunos que algumas coisas que estão fora da Bíblia não está correto, né? Que o texto realmente é esse daqui, da parte do nascimento de João Batista. Mas também tem outras coisas sendo ensinadas em nossas escolas. Então, que possamos estar orando pelas nossas crianças. De vez em quando eu estou aqui com a oportunidade, eu peço isso aos irmãos. Então, não deixemos de orar, não deixemos de ensinar a palavra do Senhor, porque ela é a verdade prática do nosso dia a dia, né? Ainda mais que está chegando o dia do Senhor. Vim buscar os que realmente, verdadeiramente têm andado na palavra do Senhor. Amém? Outro assunto agora, eu gostaria de chamar os irmãos que aqui estão comigo que ficassem em pé. Eu gostaria de estar orando por Jaboatão. Né? De ontem para cá tem tido muito tiroteio, confusão, algumas mortes. Então, eu gostaria de que estivéssemos orando por Jaboatão, ali Vila Piedade e Jaboatão Velho e algumas outras áreas que não chegou ainda ao meu conhecimento. E Deus queira que não tenha mais nenhuma, né? Porque estamos orando aqui como igreja, repreendendo esse espírito de confusão e morte. Amém? Então, eu queria orar junto com os irmãos nesse sentido. Oremos. Pai, nós queremos te agradecer pela tua vida, que trouxesse para nós também a salvação através do teu Filho Jesus, pela tua graça, pela tua misericórdia sobre nós, pelo perdão das nossas falhas, dos nossos pecados. Te peço, ó Deus amado, na autoridade de Jesus, que morreu e ressuscitou naquela cruz para nos salvar, que repreenda todo espírito de morte, de confusão no nosso Jaboatão, ó Pai, que o Senhor possa estar, Deus, desfazendo todo o laço, toda a confusão, Senhor. Toda a honra e toda a glória seja dada ao teu nome, ó Pai, e que tudo cesse daqui para amanhã, ó Deus, tudo seja esclarecido, resolvido, cessado, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Livra, ó Deus amado, nossos parentes, nossos familiares, nossos amigos, pessoas que não têm nada a ver, que por acaso precisaram passar por esses caminhos, ó Pai. Ó Senhor, sabemos que Tu és Deus poderoso, que acampa os Teus anjos ao redor daqueles que Te temem e livra de todo mal, Senhor. Se há alguém nesse momento pedindo Tua graça, Teu socorro, Deus, Teu conforto, ó Pai amado, Teu livramento, esteja assim, ó Deus, respondendo a cada oração conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus, Senhor, eu Te oro e eu Te agradeço, porque eu sei que Tu responde às nossas orações, Senhor. Obrigado, ó Deus, pela minha família, obrigado pela vida das minhas irmãs, ó Pai, pelo meu cunhado que vieram me trazer aqui, ó Deus, com a minha irmã e sua filhinha. E, ó Deus, te agradeço por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito nas nossas vidas, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Os irmãos podem sentar. A palavra está com o nosso pastor. Amém. Eu cumprimento a todos com graça, saúde e paz. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Como disse o nosso irmão evangelista Cláudio, você que está aqui fazendo parte da gravação, a parte da programação, não é? Estamos num culto online, porque não podemos fazer. Esperamos em Deus, próxima semana, se tudo concorrer bem, estaremos aqui com a igreja no seu número também resumido, mas de forma presencial. Então, sejam todos bem-vindos, vocês que estão aqui, né? Novinho, né? Nova, que está acompanhando Niedja. Seja bem-vinda, viu, querida? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós vamos ler a palavra do Senhor no livro de Mateus, no capítulo 11, verso 28, enquanto os irmãos estão procurando. Hoje houve um pouco assim de desencontro por conta da escola bíblica dominical, né? O professor Diácono Wendel, que normalmente dá aula, né? Até ontem ele estava bem, foi lá em casa, almoçou comigo,
mas já da noite para hoje amanheceu, apareceu com alguns sintomas como se fosse de chikungunya, né? É outra coisa que está aí e assim não houve condições, né? Mas nós louvamos a Deus porque o Senhor, Ele prepara as coisas, né? E assim, pôde usar também a Niedja, né? Para trazer uma introdução tão importante, né? Uma palavra e também uma orientação para os pais, né? E, de fato, nós temos que estar percebidos, irmãos. E como conhecedores da palavra, estar instruindo nossos filhos, orientando nossos filhos, porque se a gente não fizer isso, o mundo vai fazer. E ninguém melhor do que você, pai, você, mãe, acompanhado da palavra de Deus para orientar seus filhos. Amém, meus irmãos? Livro de Mateus, capítulo 11, verso 28, em diante, alguns versos, até o 30, diz assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. É interessante a gente ouvir uma palavra dessa de Jesus, e essa leitura que nós fizemos aqui, ela mostra a forma carinhosa, né, como de fato o bom pastor que Jesus é. Hoje se comemora o dia do pastor Batista, mas nós queremos dar este realce, obviamente que agradecemos todas as homenagens que foram prestadas a mim, aos pastores, ao evangelista Cláudio, né? E ficamos felizes, mas nós sabemos que o sumo pastor Jesus Cristo é aquele que sustenta os pastores, é aquele que nos dá graça, é aquele que nos dá força, é aquele que nos anima, é aquele que fala ao nosso coração no momento mais necessário. E eu dizia aqui, né, quarta-feira para mim foi um culto muito especial, não é? Porque Deus falou no meu coração sem eu pregar, alguém cantando, e eu estava precisando demais de ouvir uma palavra da parte de Deus, e Deus, de uma forma sobrenatural, falou ao meu coração. E quando Deus fala de fato, você toma um ânimo, né? Você toma posse daquela confiança que você já tem em Deus. E aqui Jesus, ele já conhecendo a trajetória da vida humana, até porque foi Ele que nos fez. Foi Ele que nos fez. Foi Ele que fez você que está aí sentado no seu sofá, na cadeira, talvez no chão, bem acomodado, né, na cadeira de balanço, não sei, mas que está ouvindo, participando deste culto através do YouTube. E talvez você esteja com um cansaço diferente daquele que não é normal. O cansaço, ele é normal. Se você fizer uma caminhada longa, você vai cansar, porque vai haver um desgaste natural, não é, de energia física. É a coisa mais comum, não é? E se você caminhar no sol, você vai sentir a necessidade de tomar água, não é? E possivelmente depois tomar um banho. E Jesus, ele olhava para as multidões e as via. Jesus não está falando aqui meramente do cansaço físico também. Por quê? Porque existem certos cansaços que ele é proveniente de uma carga de preocupações, de uma carga de estresse, de uma carga de angústia, de uma carga de depressão, que gera esse cansaço físico. Mas Jesus está falando aqui de um cansaço que é provocado pelo pecado. O pecado, ele gera esse cansaço. Todo resultado de pecado, ele traz uma consequência, e o pós-pecado, ele é terrível. Eu me lembro que antes de me converter, ainda muito jovem, e me reunia com alguns amigos, e nós sempre nos reunimos e às vezes para beber. Tomar vinho, tomar cerveja, aquela coisa toda, né? Ora, no momento vamos assim dizer,
daquela confraternização, daquele momento da bebida, era sorrisos, era alegria, não é? Cada um que contasse uma coisa mais, parecia que não havia problema. Mas o pós-bebida, eu digo por experiência própria, as consequências eram grandes. Eu que não era acostumado a beber, minha mãe, quando viu isso pela primeira vez, ela ficou triste. E aí o primeiro sintoma foi uma tristeza na família. Minha mãe dizia, esse não é o filho que eu criei, que eu estou criando ainda. Não é? Por causa daquele reflexo. E aí vinha outras sequências, como, por exemplo, uma enxaqueca muito forte, uma dor de cabeça, sintomas de vômito, não é? Além do prejuízo financeiro, e o final, quando você olha para trás, você vê que nada daquilo foi suficiente para gerar em você uma edificação. E nós sabemos que o mundo, ele vive se alimentando e buscando satisfazer a sua alma em coisas que são efêmeras, prejudiciais e passageiras. Quando Jesus ele diz aqui, no verso 28, vinde a mim, olha para mim, você que está na sua televisão, Jesus não está dizendo vá para o pastor Geibson, ou vá para o pastor tal, não, ele está dizendo para você ir a ele. Agora, quais são os instrumentos de conhecimento de Jesus? Primeiro é a palavra de Deus. Antes de você ir para a igreja, você pode ler a palavra, você pode buscar a palavra, você pode pedir orientação a quem conhece da palavra, o vizinho, e através da palavra você vai estar indo a Jesus, você vai estar conhecendo Jesus. E porque Jesus está fazendo esse convite? E esse convite não é apenas para quem está enfermo, para quem está desempregado, para quem está angustiado. Não, esse convite é para todo ser humano que está no seu uso da razão e que acha que tudo está bem com ele. Não está, porque aquele que não foi a Jesus e que Jesus ainda não preencheu o seu coração, esta pessoa vai estar sempre com vazio na sua alma. Conheço pessoas, eu já vi testemunhos, e você também, de pessoas famosas, com muito dinheiro, com tantas coisas, não é? Eu tenho dificuldade de gravar alguns nomes de alguns artistas de televisão, assim, né, de Hollywood, esses artistas, eu tenho a maior dificuldade, né? Eu só conheço, assim, que eu me lembro rapidinho, assim, é Leonardo DiCaprio, né? Jean-Claude Van Damme, o Arnold Schwarzenegger, né? Aí tem outros, mas teve um que fez um filme espetacular, eu gostava muito dos filmes que aquele homem fazia, mas aquele homem então, ele suicidou-se. Fama, dinheiro, prestígio, tantos e tantos filmes espalhados, mas ele suicidou, tirou a sua própria vida. Sabe por quê? Porque no seu coração não havia a presença de Jesus. Vinde a mim, Jesus continua ainda chamando você, e você resiste, você vai para todos os lugares, vai para balada, vai para jogo de futebol, vai para shopping, vai para praia, vai para o churrasco com os amigos, e nada dá certo. Sabe por quê? Porque falta Jesus no seu coração. E aí ele diz, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Este cansaço e essa sobrecarga, o cansaço como eu aqui acabei de falar, motivados pelo pecado. Mas Jesus também está combatendo também um legalismo da época, a sobrecarga. A sobrecarga que era colocada muitas vezes sobre as pessoas que viviam de forma religiosa. E que os sacerdotes da época, eles colocavam fardos, eles colocavam orientações em que nem eles mesmos podiam cumprir, mas colocavam sobre as pessoas fardos pesados, exigências muitas vezes além daquilo que a pessoa podia fazer. E o resultado era que as pessoas cada vez mais viviam sobrecarregadas, além do cansaço por conta do pecado,
além por conta das suas lutas cotidianas, além por todos os problemas que viviam na época, e agora então vem uma classe religiosa e coloca mais um fardo pesado sobre as pessoas. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, não resta dúvida. Mas o cansaço e a sobrecarga, desde a história que existe no mundo, ela existe por conta do pecado. Estamos, de fato, vivendo um momento histórico, diferente, não é? Nesses últimos dias, já há 2 anos, e estamos já na metade já de mais um ano, e daqui a pouco ingressando, e a luta vem sendo grande, não só uma luta política, mas uma luta científica, não é? Uma luta ideológica, e todos esses que estão no topo dessa discussão, e nós que estamos embaixo, escutando, esperando soluções, essas discussões, esses conflitos, eles geram em nós, de fato, uma sobrecarga, geram em nós uma preocupação, e muitas vezes gera em muitos, as pessoas perdem a estabilidade do senso. Temos vivido dias difíceis, inclusive na igreja do Senhor. Hoje eu já recebi uma notícia, eu compartilhava com Cláudio, não foi do falecimento do irmão Alexandre que nós vamos falar, mas uma notícia, não é? E que nos entristece, porque a gente vê que a pandemia tem provocado, a crise tem provocado um esfriamento no coração de muitos. E aí a Bíblia diz que quem for santo, santifique-se mais, devemos nos sustentar mais na presença, buscar mais o Senhor, não é? O pequeno marisco, ele é interessante que Deus, na sua natureza, criou os seres, e o pequeno marisco, ele é interessante, que de uma forma instintiva, e foi Deus quem deu esse instinto ao pequeno marisco, que quando pelo instinto, ele percebe que as ondas vão ficar bravias e violentas, eles conseguem se prender às rochas, de tal forma que a água vai, bate e ele não larga da rocha. Porque se ele largar, a sua casca, a sua carapaça vai quebrar com a braveza da água, com a violência da água. Então ele se segura. Irmão, se Deus deu esse aspecto instinto para um pequeno animal, imagina eu e você que temos a compreensão, um raciocínio, somos a imagem e a semelhança de Deus. No momento de crise dos vendavais, das ondas fortes, das más notícias, como a Niédia trazia aqui, e nós oramos ainda há pouco aqui por Jaboatão, todas essas más notícias, ela gera em nós uma certa preocupação, e aí nós devemos nos apegar a Jesus, e a oração é isso. A oração é a gente dizer assim, irmãos, está acontecendo isso, mas vamos orar. E quando a gente diz, vamos orar, vamos buscar a Deus, significa que nós estamos nos segurando nessa rocha, e Jesus, ele é a rocha, ele é a pedra de esquina, que muitos rejeitaram, mas todo aquele que aceita esta rocha, que constrói a sua vida nela, é como diz aqui a parábola, virão os rios, os ventos fortes, os vendavais, baterão contra aquela casa, pode provocar um destelhamento, pode provocar um vazamento, mas a Bíblia diz que esta casa não vai cair, porque está firmada na rocha. Amém? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Aí Jesus diz, e eu vos aliviarei. Que mistério é esse? Como experimentar este alívio? É pela fé. E eu digo e repito, quarta-feira eu estava precisando desse alívio. Estava precisando de um alívio. Estava me sentindo cansado de fato. E de repente Deus, de uma forma muito especial, falou ao meu coração, porque eu vinha a Ele em oração, eu vinha a Ele em necessidade, eu vinha a Ele buscando, como você que está aí na sua casa, como os irmãos que estão aqui. Nós buscamos a Jesus nos momentos de maior dificuldade e Ele traz o alívio para a nossa alma. O evangelista Cláudio, também na quarta-feira, ele testemunhou aqui
a angústia profunda, a tristeza profunda que estava sentindo naquela quarta-feira, aquele peso. E Deus falou ao coração dele de uma forma especial na quarta-feira, e ele não se conteve e disse: pastor, eu tenho que testemunhar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o alívio vem de Jesus, a paz vem de Jesus. Irmãos, nós temos visto muitos testemunhos de irmãs, de irmãos em suas casas, passando por uma luta, por uma dificuldade, e eles conseguem cantar, conseguem louvar a Deus, e os vizinhos dizem assim: como é que pode? Essa irmã, esse irmão, passando por essa luta, passando por essa dificuldade, enfrentando essa tormenta, mas eles estão louvando. Não dá para entender, e não dá de fato, só experimentando a paz que Cristo tem para mim e para você. Não tem como entender aquilo que o outro sente. Você precisa sentir, de fato, pela fé. Vinde a mim, disse Jesus. E aí você precisa ir a Jesus, porque Ele vai te aliviar. Aí Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. Tomai sobre o meu jugo. E qual é o jugo de Jesus? O jugo de Jesus é a libertação. O jugo de Jesus é a oportunidade. O jugo de Jesus é a esperança. O jugo de Jesus é uma ressignificação da vida. Esse é o jugo de Jesus. Trouxeram a mulher que foi pega em adultério. Aquela multidão querendo apedrejar aquela mulher, querendo jogar pedra naquela mulher. E lançaram ela na frente de Jesus. Como é que estava aquela mulher? Se nós fôssemos analisar, ela errou, se foi pega em adultério, de fato ela tinha errado. E não havia outra saída para aquela mulher, conforme a lei daquela época, a não ser apedrejada até a morte. Era um jugo que estavam colocando sobre aquela mulher. E eles perguntam a Jesus: a lei de Moisés diz que tem que ser apedrejada. E você, o que é que diz, Senhor? E ele diz simplesmente: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Irmãos, eu assisti a esta passagem naquele seriado que tem na televisão, na Rede Record, né? Ali, Jesus. Eu tive a felicidade de justamente ver essa passagem. Eu não assisti toda a programação, mas eu achei interessante. Que quando Jesus diz isso, na dramatização lá na novela, na Record, quando Jesus diz isso, aqueles que estavam com pedra nas mãos, aí a câmera focalizava aquela pessoa, e aí passava o pecado que aquela pessoa que queria condenar, matar, tinha feito. Um por um. Eu achei lindo, eu achei espetacular, porque eu acredito que foi isso de fato, quando Jesus disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então o Espírito Santo de Deus revelou, naquele momento, o pecado de cada um, e eles não tiveram como jogar pedra, porque eles poderiam ser ali denunciados pelo próprio Jesus Cristo. Amém? Pelo próprio Jesus Cristo. E aí Jesus então disse para aquela mulher agora: cadê os teus acusadores? Não tem, Senhor. Agora, Jesus, ele estabelece o jugo, ele está dizendo: tomai o meu jugo também. Mas, e aí Jesus simplesmente não diz: não, está tudo bem, vá e fique do mesmo jeito. Não, Jesus diz: olha, eu também não te condeno. Amém? Agora leve o meu jugo. Aí Jesus tem um jugo para mim e para você. Não pequei mais, não pequeis mais. Qual é o jugo de Jesus para nós, para a sua igreja? É por isso que o crente, irmãos, rebate tudo que é pecado, e deve rebater. Por isso que o crente, ele é contrário, tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Porque é o jugo que nós carregamos. É o jugo da orientação de Deus, é o jugo que está sobre nós. E pense você que quando nós pecamos, esse jugo vem. E diz: olha, você pecou, pastor James, você pecou, Léo, Marta, Niédia. E aí nesse momento, irmãos, nós entendemos que é o jugo de Jesus, que é suave, mas ele é direto, ele é sério, ele é pontual. E nós, como cristãos, entendemos: Senhor, me perdoa. É o outro jugo de Jesus, o perdão está estabelecido. Amém? Por isso que a igreja
do Senhor Jesus, ela caminha, ela não é perfeita, mas ela caminha debaixo deste jugo que é suave, dessa orientação que é suave. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Amém? Aprendei de mim. É outra coisa também, irmãos. Antes de aprender com o pastor, antes de aprender com seu pai e sua mãe, que é mais antigo no evangelho do que você, obviamente que nós temos a responsabilidade do ensino. Os pais devem ser o exemplo do ensino, mas cabe a nós aprender de Jesus. Ele não está dizendo para aprender com o pai, com a mãe, com o pastor. Ele está dizendo para aprender com ele. Amém? Porque eu posso, de repente, ensinar errado. Eu posso, de repente, sair do caminho. Tem igrejas por aí, lamentavelmente, que têm ensinos errados. E aquele que aprendeu de Jesus vai dizer: epa, meu pastor não está ensinando. Meu pastor, vem cá, me tira uma dúvida. Me explique isso aqui, meu pastor. A palavra é a palavra. Ninguém está acima da palavra. Nem o próprio Deus, porque Deus, Ele é a palavra. Amém? Então é dele que nós devemos aprender. Aprendei de mim. E aí nós vamos entender. Nós vamos ter a compreensão do ensino, da palavra de Deus sobre nossas vidas. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus, né? Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Jesus, ele não ensina apertando, ele ensina de fato ensinando, mostrando. Jesus, ele não ensina apenas mandando, Jesus, ele ensina acompanhando. Jesus, quando andou com seus discípulos, foi andando com eles, foi ensinando, foi sendo exemplo, não é? Foi sendo exemplo. Os discípulos queriam proibir as crianças para ir para Jesus. Jesus, não é assim não, vem cá. Ensinou da forma mais carinhosa possível. Aquela mulher Ciro-fenícia, que a sua filha vivia endemoniada, não é? Os discípulos disseram: Senhor, essa mulher, repreenderam a mulher, mas ela foi, e Jesus estava ensinando o que é ser humilde. O cego sentado à beira do caminho, ouviu falar de Jesus, a multidão, cala a boca, o mestre já passou, mas Jesus mostrou que tem que ter paciência com aquele que tem perseverança, com aquele que clama. Irmãos, às vezes as pessoas pensam que o fato de Jesus ter passado e aquele homem ficou gritando, alguém podia dizer: Jesus não passou, não deu logo atenção. Não. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus queria que a multidão escutasse o clamor de um necessitado. Até que ponto a multidão, alguém pararia, ou alguém chegaria para Jesus? Jesus estava esperando por isso, mestre. Aquele homem miserável está ali, cego, sentado à beira do caminho. Ele está clamando por ti, Senhor. Nós não oramos assim, meus irmãos? Nós aprendemos a orar assim. Os ensinos de Jesus nos ensinou a orar. É ou não é verdade? Senhor, fulano, tu sabe, olha aí, está passando por uma situação tão difícil. É diferente, irmãos. O mundo, quando vê alguém numa situação, e se tiver qualquer intriga, está passando por isso porque merece. É assim mesmo. Não é assim. Jesus nos ensinou a ter misericórdia. Jesus sabia até que ponto aquele homem seria perseverante. Jesus conhece a sua perseverança aqui de cada um. Ele conhece a sua fé. Ele conhece a paciência. Ele conhece a sua vida, a minha vida. E ele conhecia daquele... Porque foi ele quem fez aquele homem cego. Mas ele queria ensinar para a multidão, mas principalmente para os seus discípulos, que devemos ter misericórdia com aqueles que clamam, com aqueles que pedem a Jesus misericórdia. Amém? Vinde a mim todos vós que estáis cansados, tomais, verso 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Jesus está dizendo que nós vamos achar o descanso. Por que achar o descanso? Porque a humanidade vive buscando, irmãos. É isso que eu falei aqui no início. Por que tanto desespero? Por que tanta agonia? Porque a humanidade tem ido em busca de coisas que não encontra de fato descanso.
encontra um paliativo, uma solução de um momento, porque a bebida ela cauteriza a mente e o camarada fica alegre e dança de um pé só, mas depois que passa a ressaca que ele cai na real, o vazio vai se tornando maior, porque o pecado vai aumentando. Mas aquele que busca Jesus, esse vazio vai sendo preenchido, amém? E ele vai tendo o descanso que ele precisa para a alma dele. E para concluir, meus irmãos, verso 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? O fardo é leve. Jesus faz a comparação daquilo que era estabelecido pela lei com aquilo que ele está colocando diante das pessoas. Primeiro, a religião da época colocava fardos e leis. Você não pode isso, não pode aquilo, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que jejuar, tem que orar. E aqueles que diziam não faziam. Aí chega Jesus e diz, não, vinde a mim. Não é? Vinde a mim, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Amém? Que o Senhor, pois, continue abençoando a sua vida, o seu coração, a sua mente. Se levante, é pela fé. Não é? As igrejas que ministram a palavra do Senhor com seriedade, não é? Elas ministram porque têm esse compromisso, são igrejas proféticas, são bocas de Deus, levando uma mensagem para você de salvação, de libertação. Você precisa experimentar, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele não fará aquilo que você quer, mas ele vai satisfazer aquilo que você necessita, porque ele é o nosso Deus, foi ele que nos criou e ele conhece e sabe das nossas necessidades. Amém? Que o Senhor, pois, continue abençoando a sua casa, a sua vida, o seu coração, os seus projetos, seus sonhos, né? Mas, acima de tudo, que você possa ir até a Jesus. Amém? Pois bem, meus irmãos, estamos encerrando o culto, mas nós temos aqui alguns avisos para dar. Um deles é que, assim, até um certo ponto, com muita tristeza, né, o nosso irmão Alexandre, né? Não sei se Nédia está lembrado de Alexandre Baixinho, né? Bem animado quando na reunião de homens. Ele adoeceu e muito rápido ele foi para o Hospital da Restauração e de uma forma muito rápida aprove ao Senhor chamar ele para si. Né? Estejamos orando pela sua esposa Suzy e pela sua menininha ainda muito pequena, né? Para que Deus possa estender a sua mão de misericórdia pela família, né? Orar também pelo diácono Wendel. Ontem chegou a almoçar comigo, estava bem, tudo, e da noite para hoje de manhã, dor nas articulações, né? E conseguiu fazer um atendimento médico chamado telemedicina, né? E conseguiu até já a autorização de amanhã, se por acaso ele não amanhecer melhor, né? Estejamos orando por ele. Orar também pelo pastor Guedo, né? Pastor Gleidson, conhecido por pastor Guedo, meu irmão, né? Ele está no processo da quimioterapia, já tomou a primeira, está no processo de tratamento. Amanhã ele vai para mais um especialista, né? Para que Deus possa estender a sua mão e ir restaurando a saúde do meu irmão, né? A última vez que eu levei ele, esta semana que passou agora, eu levei ele já estava com um semblante melhor, mais desinchado, mas que os irmãos estejam a orar pelo pastor Gleidson. Amém, meus irmãos? O aviso que eu quero dar, eu não sei como vai ser amanhã o meu dia, porque eu estava programando a nossa oração presencial de 7 às 8, mas os irmãos estejam observando os avisos no grupo da igreja, que amanhã, até o comecinho da tarde, eu vou passar a mensagem para os irmãos, se nós iremos fazer a oração presencial aqui ou de meia-noite. Amém, meus irmãos? Por que eu estou dizendo isso? Porque o dia de amanhã não nos pertence. Amanhã, meu irmão, logo cedo, 6 horas, se eu não for, o Diego vai, né, levar ele. E tem também a informação do Alexandre. Eu não sei como é que vai ficar funeral, essas coisas, aí eu não sei. Amém, meus irmãos? Aí eu estarei informando os irmãos amanhã no grupo. Vamos ficar em pé. Em nome de Jesus. Deus abençoe aos irmãos que fizeram parte daqui da programação, da gravação, né?
Os irmãos, Deus abençoe cada um de vocês. Novinho, leva um abraço para Silvinho. Ele está aí, já chegou, né? Dê um abraço nele, viu? E um cheiro. A família está crescendo, né? Deus abençoe. Amém, meus irmãos? Vamos assim orar, né? Quinta-feira, a oração presencial, de 9 a meio-dia, né? Em nome de Jesus. Quarta-feira, o culto presencial, em nome de Jesus. E o próximo domingo, se Deus quiser, estaremos com o culto presencial aqui em nome de Jesus. Pai bendito e eterno, te agradeço por esta oportunidade que o Senhor nos concede de ouvir a tua palavra, de glorificar o teu nome com os louvores. Nos leve em paz para os nossos lares, guardados e protegidos pela tua boa mão. Que o Senhor abençoe esses nomes que nós oramos aqui, Senhor, dos teus filhos que precisam da tua providência. Muito obrigado, Senhor, esta oração que fazemos no nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, de hoje para sempre, por Deus diz, amém. Em Cristo, sempre avante. Deus abençoe os irmãos.